Ame ou odeie, Jojo é um fenômeno da cultura pop. Aqui no ocidente, a obra renasceu com o anime, mas no Japão já era um gigante em vendas e em popularidade. Mas afinal, qual o segredo para o sucesso de Jojo? Lendo o livro Manga Inferior Practice, escrito pelo Hirohiko Araki, o autor de Jojo Bizarre Adventures, talvez eu tenha encontrado uma das respostas. Eu sou o narrador e hoje falaremos sobre o segredo de Jojo, a regra do legal, ou melhor, a regra do bizarro. Esse vídeo foi pedido pela lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção. Jojo é famoso por muitas coisas, seja por elementos dentro da obra, como a grande estilização visual, variação artística, conceitual e temática dependendo da geração que estamos, exageros, poderes estranhos e situações absurdas. E também é conhecido por elementos de fora da obra, como os memes, as referências e uma fanbase apaixonada. Mas uma coisa que poucas pessoas falam é como todos esses elementos foram conscientemente construídos para criar uma sensação estética específica. No mundo da ficção, existe algo chamado de regra do legal, que resumidamente significa que, se for legal o suficiente, um elemento pode quebrar as regras pré-estabelecidas daquela obra ou as percepções pré-concebidas dos leitores. Por exemplo, em um jogo de RPG de mesa, seria usar um poder que cria luz, mas não calor, para explodir um carregamento de pólvora, por exemplo. Isso pode ser problemático ou legal, dependendo do momento. Jogos dependem de suas regras para serem aproveitados, e é normal que existam magias específicas para gerar calor ou fogo. Mas e se a cena fosse um momento contra o tempo, onde todos morreriam e o mago faz um mega esforço para tentar explodir o barril com essa magia? Talvez você até consiga ter uma visão cinematográfica, com o conjurador contraindo o rosto, se concentrando, os membros do grupo gritando, a câmera dando foco na mão e então no rosto novamente. Talvez quebrar as regras possa valer a pena, vai depender dos envolvidos. Acho que uma regra do legal clássica são os sons no espaço de Star Wars, porque não temos sons no espaço, mas a adição desse elemento literalmente deixa tudo mais legal. Isso também está presente em animes. Em Dragon Ball Super, o Trunks faz uma espada de energia. Por quê? Porque sim. Talvez um fã consiga criar um vídeo de 34 minutos explicando detalhes de como que funciona, retirando informações de uma anotação do guardanapo do Akira Toriyama quando ele comeu miojo na rua 12 anos atrás. Mas sinceramente, a decisão foi tomada pelo estúdio porque acharam que era legal o suficiente. Talvez você discorde, mas outras pessoas gostaram. Um exemplo de aplicação mais artística desse elemento ocorre em Kill la Kill, onde o tamanho do Gamagori-ira muda constantemente, tanto para representar metaforicamente a sua imponência, quanto literalmente mesmo. E o anime brinca com isso o tempo todo. Existem infinitos exemplos, tanto na parte conceitual, escrita e animada. Deixem aí nos comentários os seus favoritos. Só que existe um problema grave na regra do legal, que é o que é legal. Isso é algo muito subjetivo e muda de pessoa para pessoa. Visto que essa regra muitas vezes sacrifica uma regra já existente no universo, até que ponto o sacrifício é válido? Bem, depende do nível de liberdade que a obra se propôs a ter. A nossa percepção e suspensão de descrença, ou seja, aceitar coisas mentirosas por assim dizer, variam de mídia para mídia, de gênero para gênero, e acho que poucas obras conseguiram ter uma liberdade maior do que Jojo, que desde o título já te prepara para coisas bizarras. Talvez um dos métodos mais comuns de se escrever uma história venha da ideia de uma cena específica, de um momento incrível que o autor gostaria de ver ganhando vida. E a partir daí, o resto vai se estabelecendo para acoplar essa cena. Isso já ecoa com um princípio básico e essencial que o Hirohiko Araki apresenta em seu livro: saiba o que você quer contar. Quando você tem em mente um conceito, todas as regras, dicas e estudos servirão como um mapa que te leva para o seu objetivo. Falhe em ter uma visão estabelecida ou se deixe levar pelo público ou editores e fatalmente você se perderá no caminho. Não importa o quanto de habilidades técnicas você tenha ou estude. Pra mim, isso é muito forte em Jojo. Araki não tem medo de escrever Jojo pra ser Jojo, com todos os seus méritos e falhas.
Essa alma do artista, como muitos chamam, é percebida por nós, quase como quando vemos pessoas se divertindo genuinamente. Nós também ficamos com vontade de nos divertir também. Ao ver algo feito com paixão, nós queremos aproveitar e compartilhar. Mas paixão é um sentimento intenso e fluido, que pode dar luz tanto ao amor quanto ao ódio. Seja por amarmos demais algo que então é modificado, ou por querermos obrigar outras pessoas a terem a mesma experiência que nós. Desde o início, a obra estabelece que está aberta aos absurdos, que a estética, o momento e o clima são mais importantes do que a coerência ou a lógica. Mas como? Para mim, é uma junção de vários elementos. A caracterização dos personagens, intensos, chamativos, que fazem poses e tudo mais, nos dão uma pitada de teatro. Junte isso à estilização visual, onde as cores são apenas ferramentas para incrementar a cena, se modificando drasticamente para trazer sensações diferentes, adicionando rachuras, padrões e por muitas vezes elementos quase que vindos de um clipe musical, e temos uma fundação visual para aliviar a aceitação de qualquer coisa que possa aparecer. Bota aí também o clima de cada temporada, que varia de novela dramática pra um malandro lutando contra vampiros astecas ancestrais, uma comédia meio escrachada junto de cenas estranhas e momentos dramáticos, nossa, por aí vai. Por fim, todos os elementos e vários outros criam uma pré-concepção que nos orienta a aceitar diversos elementos fora de linha. Só que isso não é tudo. Quando entramos em questões mais técnicas da escrita, o Araki comenta coisas muito interessantes no livro, mostrando que o processo para aceitarmos o bizarro foi consciente e planejado. Acho que muitos conhecem a regra do mostre, não diga, que temos em histórias. Personagens agindo ou sentindo são bem mais impactantes do que personagens explicando. Curiosamente, a regra do legal ajuda nisso. E mais impactante pra mim é quando você dá like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma análise de animes e mangás. Como o mangaka diz em seu livro, é função do artista mostrar coisas que não possuem forma. Como mostrar um sentimento, uma sensação, um conceito? A partir desse questionamento, Araki se obrigou a ilustrar tudo isso de uma maneira ou de outra. Essa decisão dele permitiu que víssemos de forma visual diversos elementos que efetivamente não existem fisicamente. Seja implementando um significado em um símbolo, tendo perspectivas diferentes sobre um elemento, intensificando ou diminuindo detalhes em locais que o comum seria fazer o contrário. Isso permite que possamos experimentar coisas invisíveis de maneira visível, seja o efeito de apagar o tempo ou retrocedê-lo. Preparando as bases para impressionar os leitores, nossa aceitação fica muito maior. A experiência artística acaba sendo muito mais importante. Na real, isso pode ser aplicado em quase todas as obras. Supondo que tudo que exista em algo seja a visão ideal do autor, e não uma inserção comercial, por exemplo, a experiência que você está tendo é a intenção final, com suas irregularidades, bizarrices e tudo mais. Claro, obras criam suas próprias regras, pois dificuldade gera criatividade. Ver o desenrolar da trama dentro das regras estabelecidas por ela é o que deixa o leitor engajado e impressionado com as soluções mirabolantes apresentadas. Por isso, é crucial saber balancear o sacrifício feito para a regra do legal. Voltando ao livro, Araki diz que é exatamente pela possibilidade da arte tornar visível o que é invisível que ele acha que poderes sempre precisam ser visíveis, com a função de aumentar a experiência estética do leitor. Daí, ele comenta algo muito interessante. Ao levar essa regra ao extremo, ele criou os stands. Os poderes literalmente viraram personagens. E como ele diz, personagens são supremos. Para deixar a história mais legal ainda, ele quebrou todas as convenções da sua obra, o Ramon, sacrificando todo um sistema de poderes que, aos seus olhos, estavam limitados em sua capacidade de expandir seu storytelling.
Talvez eu seja muito nerd de narrativa. Mas acho isso incrível. Mostra a quantidade de elementos conectados para refinar uma visão artística e criar um conceito sólido, mas com potencial para se moldar ao que for necessário para a trama, literalmente permitindo qualquer coisa, desde que seja legal o suficiente. É o famoso "It just works", só funciona. E não acaba por aqui. Ao abraçar todas as poses teatrais, situações absurdas, momentos desconfortáveis e imprevisíveis, Araki acabou esbarrando em um elemento muito importante de outro gênero literário: o horror. O horror usa nossa curiosidade para continuar lendo. Inclusive, eu tenho um vídeo inteiro dedicado a esse tema. Vou deixar no card e na descrição. Ao botar essas pitadas de elementos incertos, sem explicação, desconfortáveis, acabamos experimentando um pouco da experiência de ficar no escuro que boas obras de terror nos dão. Aqui é uma escala muito menor, mas sempre está lá. A qualquer momento, algo bizarro pode acontecer. Pra mim, essa foi uma mistura incrível, e acho que o mundo pop, em geral, concorda com isso. A regra do bizarro em Jojo, construída através de várias sagas, estéticas e personagens, nos trouxe uma obra polarizadora, mas que com certeza foi feita com toda a alma pelo seu autor. Eu falei bem de Jojo até aqui, mas nada é perfeito. E sim, Jojo tem muitas falhas. Vários personagens possuem pouco ou nenhum desenvolvimento, tanto em questão de personalidade, trama e narrativa. Às vezes o ritmo da história se enrola, alguns elementos visuais podem ficar confusos e poderes saem do controle. Por exemplo, vamos pegar a temporada 5, que atualmente é a queridinha da galera. Pois é, o Giorno é um personagem sem arco, sem drama, sem trama. O final da temporada também deixa muito a desejar quando você para pra pensar, e a aventura em si não tem nenhum peso emocional relacionado ao objetivo de fato. Só que, de alguma forma, ela agrada muita gente. Claro que parte disso é mérito do estúdio, que fez uma adaptação incrível, mas não podemos desconsiderar o material fonte. A fundação estabelecida para a obra é tão boa que, mesmo com todos esses defeitos que eu mencionei, há elementos que nos prendem e nos fazem querer ver o que acontecerá. E claro, às vezes pode não ser só praia. Tudo pode ser exagerado demais, dramático demais, estranho demais. Mas os 30 anos de experiência, estudo, tentativas e erros do Hirohiko Araki não podem ser ignorados. Ai, narrador, mas Jojo é ruim. Não aguento mais os Jojo Fags fazendo memes sem graça. E pra isso eu te digo, você vai gostar de Jojo, assim que eu te explicar como o King Crimson funciona. You boys ready? I'm ready, dude. Let's do this shit. Let's go. Mas e você? Qual sua temporada preferida e qual menos gosta? Me diz aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e em grupos, isso me daria uma força enorme. Vocês gostariam de mais conteúdo de Jojo aqui no canal? Ah, o livro que eu comentei é vendido na Amazon, e eu acho essencial para qualquer um que goste de mangá, ou por admiração a Jojo mesmo. Vou deixar o meu link afiliado na descrição e no comentário fixado. Você também pode me apoiar com míseros R$5 por mês pelo clube de membros do YouTube ou PicPay Assinaturas. Links na descrição e QR Code na tela. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, aos heróis André Luiz Melo, Cindy Avelino, Jack Bros, Leonardo de Brito Correia, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Virgílio Missão e todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.